Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito aos senhores vereadores que registrem sua presença na presente sessão. Havendo quórum legal, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Mongaguá no exercício de 2018. Fica à disposição dos senhores vereadores a seguinte ata: 14ª sessão ordinária de 7 de maio de 2018. As indicações 1190 a 1257 serão encaminhadas ao Poder Executivo. O projeto de lei 054/2008, de autoria do vereador Alex Marcelo dos Santos, será encaminhado às comissões e depois à ordem do dia, por apresentar requerimento de urgência. Temos na casa um projeto de lei do Poder Executivo que será votado na ordem do dia da presente sessão, por apresentar requerimento de urgência. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da denúncia. Não, só um minutinho. Na semana passada foi aprovado pela Câmara dois pedidos de processo de cassação, um referente ao senhor Fábio Aparecido da Silva de Oliveira, na qual ficou decidido na comissão, como presidente, Luciano Lara Vieira, relator Pedro Eduardo Carvalho e membro José Pedro Facina. O segundo processo de Márcia Dores Silva ficou decidido como presidente Alex Marcelo dos Santos, relator Aurivaldo José dos Santos e membro Pedro Eduardo Carvalho. Existe na casa mais um pedido de cassação contra o prefeito e o vice-prefeito da nossa cidade, na qual será lido pelo primeiro secretário. Questão de ordem, senhor presidente. A presidente Dilma, ela recebeu mais ou menos umas 30 denúncias e só teve um processo de cassação. E nós somos a mesma coisa. Quando você lê o processo de cassação, aceita e acata, todos os outros ficam comprometidos. Não se pode montar duas comissões processantes para o mesmo objeto. Então, eu acho que está tendo um equívoco e eu acho que tudo que está sendo feito aqui, no final, vai ficar nulo, porque eu nunca vi na minha vida 2 processos de cassação para prefeito na mesma casa. Só pode um. Aqueles outros processos podem ser apensados naquele primeiro, mas não pode ter 3, 4 processos de cassação para um objetivo só. Isso está totalmente errado. Mas se Vossa Excelência quer continuar, já está dito aqui que é passível de cancelamento. Por favor, eu não sei porque eu comecei ontem. Então, eu quero que a senhora, que o senhor, Vossa Excelência, coloque em ata toda a minha fala aqui, porque ou Vossa Excelência suspende a sessão e procura o jurídico para poder ver que
presidente, eu acho que está tendo um equívoco, mas Vossa Excelência é o presidente e pode conduzir. Vereador, respondendo a sua questão de ordem, o senhor é membro de uma das comissões do processo. Cabe ao senhor fazer um pedido durante a comissão e vai ser analisado. Então, mas eu entrei com a nulidade das duas comissões. Por quê? De acordo com o regimento, quando se elege a comissão, imediatamente tem que se escolher os membros, o relator e o presidente e o membro. Isso não aconteceu no momento que foi eleita, escolhida, sorteada as comissões. Então, sorteou as comissões, imediatamente tem que se fazer a escolha dos membros. Não foi feito. Então, as duas comissões estão anuladas. Vossa Excelência... Anulada não, vereador. Isso é uma opinião sua. Nós vamos passar para o jurídico e o jurídico vai te responder. Então, eu só digo que, no meu modo de ver, Vossa Excelência teria que fazer um novo sorteio para os membros da comissão, que, infelizmente, a comissão não seguiu, o processo não está seguindo o rito, porque existe um rito. Tudo que fizer errado é cabível de anulação. Tá. Senhor presidente, vereadores, por prazer, boa noite. Como o vereador disse, você pode acatar assim, 30 denúncias. Ele acabou de falar, 30. E o rito vai ser feito. E quanto à comissão, as comissões, foi sorteado sim, senhor presidente. Você viu que todo mundo sorteou aqui, o povo viu que foi sorteado. Então, acho que a Vossa Excelência está certo. Na casa tem um jurídico. E vê o que o jurídico resolve, senhor presidente. Mas que foi sorteado sim, os 3 membros. E o vereador acho que não prestou atenção na hora que sorteou, então. Só isso aí, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite ao público que nos acompanha pela internet. Vai ser feita a leitura agora de mais uma denúncia de cassação. Excelentíssimo senhor presidente da Igreja Câmara Municipal da Estância Balneária de Mongaguá, Comissão Nacional de Combate à Corrupção, CNCC, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ sob número, devidamente registrada no cartório de registro de pessoas jurídicas da comarca de Mongaguá, São Paulo. Dia 27 de abril de 2016, com o tempo de mais de 2 anos, com sede na Avenida Marina, número 749, Sala 2, Centro. E-mail, representado neste ato por seu diretor-presidente, Domingos Raimundo da Paz, brasileiro, casado, jornalista, profissional, inscrito no Ministério do Trabalho, nascido dia 24 de janeiro de 1954, natural de Ourinhos, residente domiciliado em Mongaguá, com fundamento no artigo 5º, inciso 1º, 4º, 5º, 9º e 10º, primeiro, letra A e D, terceiro,
F, 11º, D, inciso 2º, artigo 20º, linha 1, 12, artigo 30, 1, artigo 49 do presente Estatuto Social da Fundação, conforme certidão, cópias em anexo, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência nos termos dos incisos 4, 5, 6 e 12 do artigo 12º, inciso 32º do artigo 44 e artigo 45, inciso único da Lei Orgânica do Município de Mongaguá, São Paulo. E com esteio na letra F do item 3 do artigo 15, do inciso único, incisos 3, 4 e 5 do artigo 96, primeira parte do inciso 2º e inciso 5º do artigo 158, artigo 159, inciso 8, inciso 10, inciso 11 do artigo 161, inciso 1º do artigo 162 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mongaguá, São Paulo, com os incisos 9, 10 do artigo 4º e artigo 5º, inciso único do artigo 6º do Decreto de Lei número 201/67. Propor a presente representação para a cassação dos mandatos eletivos do prefeito e vice-prefeito de Mongaguá, São Paulo, em face do prefeito Arthur Parada Prócida e do vice-prefeito Márcio Melo Gomes, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. A legitimidade e o interesse de agir da representante encontra-se estatuído no artigo 5º, incisos 1, 4, 5, 9, 10º, inciso 1º, letra A e D, 3º, F, 11º, D, inciso 2º, artigo 20, 1º, 12º, artigo 30, 1º, artigo 49 do presente Estatuto Social da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, com respaldo constitucional no artigo 5º, 34º-A da Constituição Federal de 1988. O inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 16, Lei Orgânica do Município de Mongaguá, e fortemente amparado pelo inciso 1 do artigo 162 do Regimento Interno, in verbis. Artigo 5º, CF de 98. 34º, são a todos segurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Artigo 162 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mongaguá. 1. A denúncia escrita contendo exposição dos fatos e indicação das provas será dirigida ao presidente da Câmara e poderá ser apresentada por qualquer eleitor no gozo de seus direitos políticos, vereador local, partido político com representação na Câmara ou entidade legitimamente constituída há mais de um ano. Dos fatos. Como é sabido nacionalmente, e principalmente na cidade de Mongaguá, São Paulo, fato que se tornou público e notório com extensas reportagens nas redes de televisão, jornais regionais e noticiários em geral, como nas redes sociais, que o prefeito Arthur Parada Prócida, no dia 9 de maio de 2018, teve contra si mandado de busca e apreensão em sua residência, logo pela manhã, por volta das 6 horas, que em decorrência do mandato de busca e apreensão expedido pelo juiz da primeira vara criminal do Júri das Execuções de São Paulo, processo 000953/2018.4.03.6181 e autos principais número 0003-628-97.2016.4.03.6181. Veio a ser preso em flagrante porque estava de posse
da quantia de R$ 5.391.789,17, cuja prisão foi convertida em prisão preventiva pelo doutor desembargador Maurício Cato, do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Posteriormente, recolhido a P2, Centro de Detenção Provisória de Tremembé, São Paulo, onde se encontra recolhido até a presente data, 28/5/2018. Documentos, anexos, depoimento. Nesta ordem de ideias, o senhor Arthur Parada Prócida, eleito prefeito municipal em 2016 para cumprir mandato de 4 anos, encontra-se afastado do município de Mongaguá desde 9/5/2018, por motivo de prisão preventiva, por estar em cursos nos crimes capitulados nos capítulos do Código Penal por lavagem de dinheiro e corrupção, entre outros descritos nos autos da Primeira Vara Federal do Júri e das Execuções de São Paulo. Desarte por estar ausente do município de Mongaguá na qualidade de prefeito municipal, sem autorização desta colém da Câmara Municipal da Estância Balneária de Mongaguá, por mais de 15 dias consecutivos, ou seja, há 19 dias ausente do município, sem autorização, de formas que está em total desobediência aos ditames das leis. Portanto, tornou-se passivo à cassação de seu mandato eletivo por esta augusta Casa Legislativa. Ademais, segue um histórico jurídico nos tribunais superiores, como no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, STJ, em 14/5/2018, às 11h39. Foi protocolizada petição de habeas corpus, número 449757, São Paulo, denegada a liminar pelo ministro Félix Fischer, da 5ª Turma. Neste diapasão, o senhor Arthur Parada Prócida buscou o remédio constitucional junto ao colém do Supremo Tribunal Federal, STF, em 18/5/2018, ingressando com habeas corpus número 157156, São Paulo, obtendo no dia 24/5 a seguinte decisão. Preliminarmente, requisitam-se com urgência informações ao Juízo de Direito da Comarca de Itanhaém, São Paulo, mandato de segurança 000-152-65.2018.8.26.0633. Ao relator do TRF da Terceira Região, do auto de prisão em flagrante 0000257-257-4.2018.4.03.0000, bem como ao relator no STJ do HC 449.757 SP. Deve também as autoridades mencionadas no parágrafo anterior enviar a esta Corte cópias de eventuais atos decisórios proferidos nos citados feitos, após desse e vista dos autos da Procuradoria-Geral da República, publique-se. Da mesma fragilidade criminosa, padece o vice-prefeito Márcio Melo Gomes, que está envolvido em licitações fraudulentas, Operação Prato Feito, da Polícia Federal, processo 000-3628-97.2016.403.6181. Instaurado em 25/8/2015, em razão de notícia de crime apresentada pelo Egrégio Tribunal de Contas da União, TCU, fraudes em processos licitatórios de fornecimento de merenda escolar, mais conhecida por máfia da merenda, associado ao núcleo de Carlinhos Zélio Carvalho. Assim sendo, o objetivo final das práticas deletivas das associações criminosas, em comento, artigo 288 do Código Penal, seria realizar fraudes em procedimentos licitatórios, artigos 90 e 92 da Lei 866 de 93, peculato, artigo 312 do Código Penal, e corrupção ativa e passiva,
artigos 317 e 333 do Código Penal. Tudo a fim de auferir vantagem ilícita por meio de desvio de recursos públicos dos contratos firmados junto à administração pública de municípios do Estado de São Paulo. Do relatório policial, embasado em fartos elementos indiciatórios, denota-se que o diretor de compras do município, Flávio Leandro Santana Passos, vulgo Lau, também investigado no presente feito, recebeu propina do empresário Carlos L. Carvalho, vulgo Carlinhos, bem como, em seguida, agendou reunião entre Carlinhos e o vice-prefeito, Márcio Melo Gomes, para tratar das licitações a serem realizadas no município. Estas são as partes das informações que constam no mandato de segurança, número 500-2018.2018.4.03.0000, fornecidas pelo juízo da primeira vara criminal federal, do júri das execuções penais, da primeira subseção judiciária do Estado de São Paulo, contra o vice-prefeito Márcio Melo Gomes. Neste sentido, ante a evidente participação de agentes públicos nos delitos em comento, que ainda ostentavam cargos na administração pública e detinham, portanto, poderes para concretamente destruírem provas e intimidar testemunhas, bem como para prosseguirem em suas empreitadas criminosas. Este juízo determinou a imediata suspensão do exercício da função pública do ora impetrante Márcio Melo Gomes e de outros 15 investigados, nos termos do artigo 319, a linha 6ª do Código de Processo Penal, documentos em anexo. Assim sendo, determina a expedição de mandatos de busca e apreensão nas 62 residências constantes da tabela acima das pessoas para as quais foram aplicadas medidas cautelares de comparecimento mensal e proibição de viagem ao exterior. Determino, igualmente, o mandado de busca e apreensão nas seguintes residências. A rua aqui, residência do Márcio Melo, decisão em mandado de busca e apreensão e prisão temporária da primeira vara federal criminal do júri e das execuções penais de São Paulo. Processo número 000953.2018.4.6191. Documentos e anexo. Ao sopesar os fatos ora apresentados, referente ao vice-prefeito Márcio Melo Gomes, suspenso e afastado das funções e do cargo público, proibido de adentrar qualquer repartição pública por determinação da Justiça Federal, ainda alimentou nos amigos mais próximos que voltaria a ocupar funções de prefeito interino com obtenção de uma fictícia liminar no mandato de segurança 500.42.2018.403.000, São Paulo, impetrado no Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo, teve negada a medida liminar pretendida às 17h16 do dia 21 de maio de 2018, documentos em anexo. Do direito, ressalta-se a toda evidência que, embora mencionamos os crimes praticados pela dupla Arthur Parada Próstade e Márcio Melo Gomes, respectivamente prefeito e vice-prefeito, o objetivo desta representação está condicionada à ausência de ambos, sem motivo político-administrativo justificável, ou seja, não há nenhuma licença concedida pela Egrégia Câmara Municipal da Estância Balneária de Mongaguá, São Paulo, Casa Legislativa do município. Portanto, estão em cursos e sujeitos ao julgamento por esta colenda Assembleia de Vereadores, nos artigos 4º, inciso 9º e 10º, e do artigo 5º, incisos, parágrafo único do artigo 6º de Decreto da Lei número 201 de 1967. Qualquer irresignação quanto ao Decreto de Lei número 201 de 67 não merece ser acolhida, pois o Colégio Superior Tribunal, em diversas ocasiões,
já afirmou que decreto de lei número 201 de 67 foi recepcionado pela Constituição de 1988. Confiram-se jurisprudência a respeito. Penal, processual penal, habeas corpus. Ação penal, trancamento DL 201 de 67. Constitucionalidade, prefeito, DL 201 de 67, artigo 1, crimes comuns, alegação de inépcia das denúncias, prova, exame 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou a arguição de inconstitucionalidade do DL 201 de 1967, HC 70671 PI. Veloso. Plenário, 13/4/99, HC 69850, RS, RESEC. Plenário. RESEC, plenário DJ de 27/5/94, segundo, inviável o trancamento da ação penal se a denúncia descreve fatos que configurem em tese ilícito penal. Terceiro, os crimes denominados de responsabilidade previsto no artigo 1º do DL 201 de 67 são crimes comuns que deverão ser julgados pelo Poder Judiciário, independentemente de pronunciamento da Câmara Municipal. Quarto, denúncias que atendem aos requisitos do artigo 41 do CPP. Quinto, o exame de provas não é possível no âmbito do estreito do habeas corpus. Sexto, HC não conhecido no tocante ao paciente Joaquim de Oliveira Castro Filho, na parte em que alega a inconstitucionalidade do DL 201 de 67. Porque é mera reiteração do HC 70671 PI e indefiro quanto ao mais HC 71669 PI, segunda turma, relator o ministro Carlos Veloso, DJ 2/2/96. Cumpre observar por oportuno que as condutas cometidas por ambos, prefeito e vice, denunciados pela Procuradoria-Geral da República, é acolhida pela Justiça Federal exaustivamente mencionada, não possuem dignidade para o exercício do cargo a que foram eleitos. Ambos incorrem em decoro parlamentar, pois configuram infrações político-administrativos consoante aos termos do artigo 4º, inciso 9º e 10º, e do artigo 5º, incisos CC e parágrafo único do artigo 6º de Decreto de Lei 201 de 67. Das provas. Pela robustez das provas trazidas nos autos dessa representação para a cassação dos mandatos de prefeito e vice, dos senhores Arthur Parada Prócida e Márcio Melo Gomes, além de estarem sendo investigados, um preso preventivamente e outro proibido de adentrar em qualquer repartição pública para exercer funções, pois está suspenso cautelarmente, outro sim, pelo tempo decorrido superior, e ultrapassou os 15 dias permitido por lei para que pudessem se ausentar de seus cargos e funções. E como prova testemunhal dos crimes e dos delitos infracionais praticados por ambos, indicamos sejam ouvidas as seguintes testemunhas e condutores da busca e apreensão e prisão em flagrante dos senhores Arthur Parada Prócida e Márcio Melo Gomes, doutora Melissa Maximino Pastor, delegada de Polícia Federal, doutor Olavo Varejão Antunes, delegacia da Polícia Federal, e Maurício de Pinho Moreira Júnior, agente da Polícia Federal, e outras provas que a comissão processante entender necessárias. Do pedido. Em face de todo exposto e respeitosamente, requer-se a leitura desta denúncia na primeira sessão e o seu recebimento
na forma da lei. Liminarmente, seja declarado vago os cargos de prefeito e vice-prefeito pelo presidente da Câmara Municipal de Mongaguá, nos termos do artigo 4º, incisos 9º e 10º, e artigo 5º, incisos CC e parágrafo único, primeira parte do inciso 3º do artigo 6º do Decreto de Lei número 201 de 67, em verbis. Artigo 6º, extingue-se o mandato de prefeito e assim deve ser declarado pelo presidente da Câmara de Vereadores quando, terceiro, incidir nos impedimentos para o exercício do cargo estabelecidos em lei e não se desincompatibilizar até a posse e nos casos supervenientes no prazo que a lei ou a Câmara fixar. Parágrafo único. A extinção do mandato independe da deliberação do plenário e se tornará efetiva desde a declaração do fato ou ato extintivo pelo presidente e sua inserção em ata. Grifamos. Data máxima vênia. A incidência que trata do inciso 3º do artigo 6º do Decreto de Lei número 201 de 67, nos impedimentos do cargo estabelecido por lei, verifique-se abruptamente como fato contundente que prefeito e vice-prefeito, Arthur Parada Prócida e Márcio Melo Gomes, ambos estão ausentes de suas funções como prefeito e vice-prefeito, sem o decreto autorizativo da Câmara Legislativa, pelo prazo superior a 15 dias consecutivos. Porque um está preso preventivamente e o outro suspenso de exercer suas atividades de vice-prefeito, proibido de adentrar qualquer repartição pública neste município, portanto, ausentes, sem autorização há 4 dias, sem respaldo em lei, período de 9/5 a 28/5. Ademais, são fatos contundentes públicos e notórios que está substanciado fortemente em leis para cassar os mandatos dos denunciados, prefeito Arthur Parada Prócida e vice-prefeito Márcio Melo Gomes, conforme determina o parágrafo único do artigo 6º do Decreto de Lei número 201 de 67, devendo o senhor presidente desta Casa Legislativa declarar de plano a extinção dos mandatos de ambos por ser de inteira justiça e direito, é o que se requer. Nestes termos, roga deferimento, Mongaguá, São Paulo, 28 de maio de 2018, Comissão Nacional de Combate à Corrupção, CNCC, Domingos Raimundo da Paz, diretor-presidente. Agora nós temos um parecer aqui que também trata-se de questão levantada pelo excelentíssimo senhor presidente, vereador Carlos Silva Santos Neto, tendo em vista o impedimento legal do vereador Guilherme Dávila Prócida de participar de qualquer tipo de votação referente à cassação de seu genitor, o prefeito Arthur Parada Prócida e do vice-prefeito Márcio Melo Gomes, a qual se declara publicamente ser amigo e irmão consoante figurado abaixo. Considerando que as regras de impedimento e suspeição previstas na legislação de processo administrativo tiveram sua origem no princípio da imparcialidade, bem como nos princípios constitucionais da impessoalidade, contraditório e ampla defesa, em síntese, pode-se conceituar impedimento no processo administrativo como uma situação objetiva, que gera uma presunção absoluta de parcialidade do membro da comissão. Já a suspeição é entendida como uma situação subjetiva que gera uma presunção relativa à parcialidade. Considerando que o vereador Guilherme Dávila Prócida é filho legítimo do prefeito Arthur Parada Prócida, portanto, possui interesse pessoal direto no desfecho do referido processo de cassação dos denunciados, prefeito e vice-prefeito. No caso em Testilha, o impedimento tem caráter objetivo, haja vista que tal situação proíbe o vereador impugnado de exercer suas funções em processo de que for parte ou neles tem interesse pessoal. Considerando que a responsabilidade de prefeitos municipais e vereadores
estão disciplinados em nosso ordenamento jurídico pátrio, principalmente no decreto de lei número 201 de 67, que aduz que o vereador impedido de votar não poderá integrar a comissão processante, artigo 5º, inciso 1º, DL número 201 de 67. Considerando que, de acordo com o Código de Processo Civil, CPC, um julgador declara-se impedido de julgar determinado processo por critérios objetivos, quando há razões subjetivas que possam comprometer a parcialidade do julgador, ele deve declarar-se suspeito, considerando que, decidido pela maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa, será constituída a comissão processante, integrada por 3 vereadores, sorteados entre os desimpedidos, nos termos do artigo 62, inciso 5º do Regimento Interno. Diante do exposto, com a devida vênia e respeitados os entendimentos contrários, resta configurado o interesse pessoal do vereador, ora impugnado, no deslinde do fato em questão, a favor do seu genitor, Arthur Parada Prócida, bem como seu amigo Márcio Melo Gomes. Portanto, restam patentes elementos objetivos ensejadores da validade do presente processo, de modo que, inequívoco, o seu impedimento e ou suspeição a participar de qualquer expediente nesse sentido, principalmente de participar de qualquer comissão. Artigo 162, inciso 5º, RI. É o parecer sob censura nos termos da legislação vigente. Mongaguá, 28 de maio de 2018, Raimundo de Souza Gomes, OAB São Paulo 323-124, advogado, assessor jurídico da Câmara. Acho que é isso, senhor presidente. A abertura do processo de cassação está em votação. Presidente, solicito que seja feita a votação nominal. O pedido de votação nominal está em votação. Aquele que estiver de acordo, permaneça como se encontra. Está aprovado. Vereador Alex Marcelo dos Santos. Favorável. Vereador Antônio Eduardo dos Santos, se encontra ausente. Vereador Aurivaldo José dos Santos. Favorável. Vereador Carlos Jaco Rocha. Favorável. Vereador Carlos Silva Santos Neto. Favorável. Vereador Cláudio Arena. Favorável. Vereador Daniel Soares da Silva. Favorável. Vereador José Pedro Facina. Favorável. Vereador Luciano Lara Vieira. Favorável. Vereador Luiz Berbis de Oliveira. Favorável. Vereador Pedro Eduardo Carvalho Homem. Favorável. Vereador Sérgio Silvestre Rodrigues. Por ter o entendimento que tem que ser separados os processos, sou contrário. Foi aprovado por 10 votos a 1. Agora, gostaria de estar convidando todos os vereadores para participar aqui do sorteio da comissão, na qual vai estar obedecendo a proporcionalidade partidária.
pegar aqui, ó. Zé. Cadê o doutor Pedro? Doutor Pedro. Zé. Guinho. O prazo daqueles lá já começou, né? O prazo contado. O prazo daqueles e desse. Só para semana que vem. Os membros da comissão ficaram Aurivaldo José dos Santos, José Pedro Facina e Luiz Berbis de Oliveira. Agora vai ser definido aqui entre eles quem vai ser o presidente da comissão. Tem que chamar. Vai lá e chama o cara. Vai falar que não está participando. O presidente da comissão será o vereador Luiz Berbis de Oliveira, o relator Aurivaldo José dos Santos e o membro José Pedro Facina. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada dos Senhor vereadores. presidente, somente uma questão de ordem, só para também ficar constada nesta ata, que eu fiquei impedido de votar essa denúncia, assim como as denúncias passadas. E também gostaria de solicitar o mais breve possível que essa denúncia, uma cópia dela para cada vereador que foi votado, para que seja feito um estudo mais minucioso. Só isso, senhor presidente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para que façam a leitura de suas proposituras na tribuna. Requerimento 45 de 2018, autoria vereador Carlos Jaco Rocha. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite ao público que nos acompanha pela internet. Requerimento 45 de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, consultando-se o nobre plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, para que informe se existe a possibilidade de retorno da unidade do Senai, no mesmo prédio localizado na Avenida José Jacob Seckler, Vila Oceanópolis. Justificativa. O ensino profissionalizante oferece um caminho rápido para a inserção no mercado de trabalho. Na atual situação de nosso país, é de extrema importância esse ensino. O prédio mencionado acima foi edificado com o objetivo de abrigar uma unidade de ensino do Senai. Após sua entrega, este objetivo foi alcançado. O Senai chegou a ser instalado neste local e por algum tempo foram ministrados cursos profissionalizantes para a população. Mas por algum motivo esta unidade foi desativada. Atualmente o prédio
encontra-se fechado e com pouca manutenção. Peço ao senhor prefeito que informe se existe a possibilidade de retorno desta unidade do Senai e, no caso afirmativo, como estão as tratativas para que se concretize. Sala, vereador Leopoldo Gracioso, 28 de maio de 2018, Carlos Jacó Rocha, Carlos Cafema, vereador. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Aprovado, vereador. Obrigado, senhor presidente. A gente sabe que esse prédio do Senai se encontra lá na Avenida 1, no bairro do Oceanópolis, e hoje está se desativado. Encontra-se tipo depósito de material lá, né? Eu acredito, naquela região ali, tem muitos moradores. Acredito que se viesse curso novamente para a nossa cidade, seria muito bom. A gente, quanto mais curso vir para a nossa cidade, é melhor. Quanto mais a mão de obra se qualificar, cada dia vai melhorando. A educação da população, a facilidade de você conseguir arrumar um emprego. Então, isso daqui vai ser um benefício, porque não deve ser uma tratativa difícil com o Senar, porque nós já tínhamos lá. Eu acho que a gente fornecia o local e fazia parceria, pagava metade do salário dos professores que o Senai mandava para a cidade. Acredito que a cidade, tendo dinheiro em caixa, entrando em contato com o SESI e Senai, que é a mesma parceria lá deles, eles poderiam mandar esses cursos novamente para a nossa cidade e a cada mês ir mandando um curso diferente, para que as pessoas possam ir lá e se profissionalizar e correr atrás do seu benefício próprio, que é o trabalho com qualidade, que a gente sabe que é muito difícil hoje, na nossa cidade é muito difícil emprego. Então, a pessoa se qualificando, com certeza, ela pode buscar um emprego melhor dentro da nossa cidade mesmo, mas fora nas outras cidades também. Então é isso, senhor presidente. Eu acredito que o prefeito que está agora, o prefeito Rodrigo, vai se empenhar para que seja concretizado esse pedido aqui do vereador. Só isso, senhor presidente. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Requerimento 46 de 2018, vereador Carlos Silva Santos. Requerimento 046 de 2018. Requer providências para que haja o retorno dos valores apreendidos em ação da primeira vara criminal da Justiça Federal de São Paulo. Operação Prato Feito, na residência do prefeito Arthur Parada Prósida, em cumprimento de prisão preventiva. Senhor presidente, senhores vereadores, requer à mesa consultora nacional e plenário que seja oficiada a primeira vara de Justiça Federal de São Paulo sobre a possibilidade de retorno dos valores apreendidos em ação de busca e apreensão na residência do prefeito professor Arthur Parada Prósida, que se encontra em processo de cassação de seu mandato nessa Casa Legislativa. Justificativa. Entendemos que o retorno desses valores seria de grande importância para a destinação de benefícios à rede de ensino do município, uma vez que o motivo dessa apreensão foi a ação de investigação no processo de desvios dos recursos destinados à merenda das escolas municipais, na qual resultou na descoberta e apreensão dos valores que culminaram em sua prisão preventiva. Sendo assim, teríamos condições de intensificar tais melhorias, na qual foi suprida por erros do prefeito, ora em processo de cassação. Sala, vereador Leopoldo Gracioso. Carlão da Imobiliária, vereador. O requerimento está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Carlão. Na verdade, a gente vem sendo questionado no nosso dia a dia, quando a gente está andando pela cidade, o que vai ser feito com esse valor. Esse valor, quem vai definir o que vai ser feito após a finalização do processo é a Justiça. Porém, é um pouquinho difícil de se explicar, né? Uma origem de um valor tão alto como esse. Então, a gente está solicitando esse requerimento para que a gente, de repente, consiga reaver esse valor para poder estar investindo no nosso município e numa área que está bem delicada, que é a parte da educação e da merenda das crianças.
Requerimento está em discussão. Com a palavra, professor Alex. Boa noite a todos. Sou plenamente de acordo a esse requerimento. Como o Carlão falou, ao final do processo, a Justiça Federal ela vai julgar o destino, para onde que vai todo esse dinheiro que foi encontrado na casa do prefeito. Então, eu acho super importante encaminhar esse requerimento e que ele seja aprovado por unanimidade, inclusive pelo vereador Guilherme, que não está aqui, espero que ele venha para votação, porque é importantíssimo que esse requerimento seja aprovado por unanimidade para que esses recursos sejam restituídos aos cofres do município. Porque ao final do processo pode acontecer, a gente sabe que o governo federal também reclama muito da falta de recursos, esse dinheiro ele pode ir para o governo federal. Então é importantíssimo que seja aprovado por unanimidade nessa casa esse requerimento, para que esses recursos sejam restituídos aos cofres do município, para que sejam aplicados aqui em nossa cidade. Parabéns. Requerimento está em votação. Requerimento foi aprovado. Obrigado, vereador. Não havendo mais matérias para discussão, passo direto para a ordem do dia. Desculpa, Tribuna Livre, o vereador Alex. Bom, agora sim a minha fala. Boa noite a todos. Boa noite às pessoas que nos acompanham através da internet. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Na sessão de hoje, eu estou encaminhando algumas indicações ao Poder Executivo e, como eu falei na sessão passada, todos acompanharam que a cidade ela tem agora uma administração interina. O prefeito Rodrigo Casabranca foi nomeado prefeito interino de Mongaguá e está procurando de todas as formas recuperar o tempo perdido na nossa cidade. Muitas ações estão sendo feitas. Acho que quem andar pela cidade está vendo que toda a equipe da prefeitura está na rua, nas ruas, trabalhando, tentando recuperar. Nós já temos ali a promessa de que nos próximos 90 dias a nossa maternidade será reaberta e vamos apoiar essa iniciativa. 7 anos fechada. Aqui na tribuna da Câmara, em algumas sessões passadas, eu cobrei a reabertura da maternidade e que muitos acompanharam, que justificaram a crise no país, a falta de dinheiro para não reabertura da maternidade. E o prefeito Rodrigo já assumiu o compromisso de reabrir a maternidade em breve, que vai ser muito bom para as nossas gestantes voltarem a ver as crianças nascendo novamente aqui em Mongaguá. Então vai ser um grande passo, né? Além disso, várias ações estão sendo tomadas. 9,24% de reajuste foi concedido para o funcionalismo municipal, que já sofria um arroxo salarial há alguns anos, o salário congelado. Então foi concedido esse reajuste. E eu estou acompanhando, estou apoiando as iniciativas do atual prefeito. Não teria o menor cabimento uma pessoa assumir a prefeitura há poucos dias e já sofrer uma oposição dura. Não tem sentido isso. Eu tenho sido coerente. Então, o momento agora é de união de todas as partes, situação, oposição, quem não é nada, não tem posição definida, para que todos se unam em favor do nosso município, para que as coisas aconteçam, e é o que nós precisamos, é um momento de união e de reconstrução do nosso município. Esperamos que isso aconteça. Nessa sessão, daqui a pouco, agora já na ordem do dia, vai entrar algumas matérias, alguns projetos. Eu protocolei um projeto que vai ser votado hoje,
Eu agradeço aos vereadores que assinaram o pedido de urgência para que ele possa ser votado e aprovado hoje, e eu conto com o voto de todos para a aprovação desse projeto, que é um projeto que institui a transição democrática de governo, dispõe sobre a formação de equipe de transição, define seu funcionamento e dá outras providências. Um resumo desse projeto, só para ficar claro para as pessoas, todos acompanham, acontecem as eleições geralmente em outubro, um novo prefeito é eleito, e esse prefeito ele assume o comando da cidade somente no dia 1º de janeiro. Essa situação já causou para o nosso município vários transtornos no passado, porque às vezes o prefeito é derrotado nas urnas, ou aquele grupo político que é derrotado nas urnas, ele ainda permanece no comando da cidade até o dia 31 de dezembro. E isso tem causado transtornos ao nosso município, como a gente já acompanhou, problemas na coleta de lixo, pagamentos e alguns outros transtornos. Então, com esse projeto, logo após as eleições municipais, independente do resultado que as urnas proclamem, o novo prefeito eleito ele poderá nomear uma equipe de transição de governo, composta por 5 pessoas, sendo um coordenador, para que, desde já, eles possam acompanhar as ações da prefeitura, as contas públicas, a folha de pagamento, os serviços públicos, para que o novo prefeito assuma no dia 1º de janeiro, já com um bonde andando, e ele não perca tempo nas suas decisões, né? Então, esse projeto é um projeto muito importante. A equipe de transição de governo já é aplicada no governo federal e em alguns municípios pelo país. E espero que esse projeto seja aprovado, que vai ser um grande avanço para a parte administrativa da nossa cidade. É um projeto que não atinge ali diretamente o cidadão. É um projeto que mexe na parte administrativa e que vai fazer muita diferença. Acho que qualquer prefeito, ele quer assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro, tendo a plena ciência de como se encontram as contas públicas, as finanças, as contas que tem a pagar e a receber. Então, esse projeto vai ser muito importante, vai entrar para a votação daqui a pouco, e eu espero que ele seja aprovado por todos. Uma outra questão que eu não poderia deixar de citar, e nas câmaras municipais que iniciam esses debates, que envolvem inclusive o país, todos estão acompanhando, passando por uma grande greve dos caminhoneiros em todo o país. Eu, nas minhas redes sociais, já me manifestei favoravelmente a essa paralisação dos caminhoneiros, que hoje está no seu 8º dia. Essa paralisação é uma paralisação mais que justa, porque há anos todos os caminhoneiros eles têm sofrido com o descaso do governo, principalmente em relação ao preço dos combustíveis. O óleo diesel está extremamente caro e hoje boa parte dos caminhoneiros estão pagando para trabalhar. Conheço e vários caminhoneiros aqui da nossa cidade entraram em contato comigo. Existem caminhoneiros de Mongaguá parados no Porto de Santos, motoristas de Mongaguá, caminhoneiros parados no Polo Petroquímico de Cubatão e em outros pontos pelo país. Então, Mongaguá está sendo representada nessa greve por caminhoneiros também da nossa cidade e que exigem melhor atenção do governo federal em relação aos impostos que são cobrados em cima dos combustíveis. E essa greve, eu já declarei apoio a ela e peço que a população também apoie. Pode causar alguns transtornos momentâneos, como já tem causado com a falta de alguns produtos, alguns itens, mas é sim por uma boa causa. Se nós analisarmos, mais de 90% dos produtos que entram na nossa cidade, eles entram aqui através de caminhões. A mercadoria que é vendida ali no supermercado, o próprio combustível que é vendido no posto vem através de um caminhão, os medicamentos nas farmácias, em várias áreas essenciais, o caminhão é que mantém e sustenta a nossa cidade. E agora que a população está percebendo a importância que o caminhoneiro tem em nossa sociedade. Está sendo provado que sem o caminhoneiro, o nosso país ele não anda. E eles necessitam desse apoio nesse momento. Ontem, o presidente Michel Temer ele fez um pronunciamento cedendo a algumas reivindicações dos caminhoneiros, mas não todas foram contempladas. A principal questão que eles lutam é pela redução
dos impostos que incidem sobre os combustíveis. E o presidente ele fez a proposta de reduzir 46 centavos durante 60 dias o óleo diesel, que é uma proposta que os caminhoneiros não aceitam. Eles não aceitam que esse desconto seja no mínimo de R$1. E esse desconto sendo concedido no combustível, a gente sabe que vai baratear o frete. Então, vai baratear os produtos lá na mercadoria do supermercado. Já foi liberada, isenta a cobrança do eixo suspenso dos caminhões. O que acontece? Hoje, quando o caminhão ele passa no pedágio, o eixo suspenso, ou ele no chão, ele é cobrado da mesma forma. Então, uma das cobranças, das reivindicações dos caminhoneiros é que o eixo suspenso ele não seja cobrado. Então, isso é uma conquista que já foi feita. Então, eles já vão gastar bem menos com pedágio. E eu espero que, mais para frente, a gente sinta essa diferença nos preços sendo barateados para todos. A questão do eixo suspenso é quando o caminhão ele está cheio, ele anda com todos os seus eixos no chão. E eles são taxados por isso. Só que quando ele retorna para casa, o caminhão está vazio. Então ele ergue aqueles eixos que não há necessidade deles terem contato, desgastar pneu. Então eles erguem aqueles eixos e mantêm somente 2 eixos. Então eles querem que essa cobrança, que agora já foi aprovada, que eles paguem somente pelos eixos que realmente estão no chão. Então já foi uma conquista que eles conseguiram, fiquei muito feliz com isso. A partir de hoje, os petroleiros também aderiram à greve em apoio aos caminhoneiros, e eles prometem até quarta-feira parar toda a produção, toda a refinaria que é feita, todo o petróleo produzido no país, eles pretendem parar toda a produção até a próxima quarta-feira. Então, por mais alguns dias nós sentiremos os transtornos dessa greve, mas eu já me coloquei favorável e espero que a população, a maior parte dela, apoie essa luta dos nossos caminhoneiros. Muito obrigado e boa noite a todos. Não havendo mais matérias para discussão, passo direto para a ordem do dia. Projeto de Lei 54 de 2018, vereador Alex Marcelo dos Santos. Solicito aos senhores vereadores que registrem sua presença na presente sessão. Projeto de Lei número 054 de 2018. Institui transição democrática de governo, dispõe sobre a formação de equipe de transição, define seu funcionamento e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituída na instância balneária de Mongaguá a transição democrática de governo nos termos previstos na lei. Artigo 1º, parágrafo 1º. Transição democrática de governo é o processo que objetiva propiciar condições para que o candidato recém-eleito para o cargo de prefeito possa receber de seu antecessor todos os dados e informações necessárias à implementação do seu programa de governo, inteirando-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a administração local, permitindo ao eleito a preparação dos atos a serem editados após a posse. Parágrafo 2º. As informações a que se refere o parágrafo 1º poderão ser disponibilizadas antes do início do processo de transição, sem prejuízo de acesso a outras informações na forma prevista no artigo 3º desta lei. Artigo 2º. O processo de transição terá início tão logo a Justiça Eleitoral proclame o resultado oficial das eleições municipais e deve encerrar-se com a posse do candidato eleito. Parágrafo único. Para o desenvolvimento do processo mencionado no caput, será formada uma equipe de transição
cuja composição atenderá ao disposto no artigo 3º desta lei. Artigo 3º. O candidato eleito para o cargo de prefeito deverá indicar os membros de sua confiança, quem comporão a equipe de transição com plenos poderes para representá-lo, a qual terá acesso às informações relativas às contas públicas, à dívida pública, ao inventário de bens, aos programas e aos projetos da administração municipal, aos convênios e contratos administrativos, bem como o funcionamento dos órgãos e entidades da administração municipal, e a relação de cargos, empregos e funções públicas, entre outras informações. Parágrafo 1º. A indicação a que se refere o caput será feita por ofício dirigido ao prefeito em exercício, no prazo máximo de 15 dias após o conhecimento do resultado oficial das eleições. Parágrafo 3º. O número de membros a serem indicados pelo prefeito eleito para compor a equipe de transição sem qualquer ônus para o município será de no máximo 5 membros, sendo indicado entre eles um coordenador. Parágrafo 3º. O prefeito em exercício indicará para compor a equipe de transição no máximo 5 membros integrantes do quadro funcional da administração pública, indicado entre eles um coordenador. Artigo 4º. Os pedidos de acesso à informação que trata do artigo 3º desta lei deverão ser formulados por escrito pelo coordenador do prefeito eleito e dirigidos ao coordenador indicado pelo prefeito em exercício, a que se refere o parágrafo 3º do artigo 3º desta lei, ao qual competirá, bem como os demais membros de seu grupo, sob sua coordenação, no prazo de 7 dias, requisitar aos órgãos da administração municipal os dados e informações solicitados e encaminhá-los, com a necessária precisão, no prazo de 5 dias, a coordenação da equipe de transição do prefeito. Parágrafo único. Outras informações consideradas relevantes pelo coordenador indicado pelo prefeito em exercício sobre as atribuições e responsabilidades dos órgãos competentes da administração municipal poderão ser prestadas juntamente com as mencionadas no caput. Artigo 5º. O atendimento das informações solicitadas pela coordenação do prefeito eleito deverá ser objeto de especificação em cronograma agendado entre o coordenador do prefeito eleito e o coordenador do prefeito em exercício, e deverão ser prestadas no prazo máximo previsto no artigo 4º. Artigo 6º. O prefeito em exercício deverá garantir à equipe de transição a infraestrutura ao desenvolvimento dos seus trabalhos, incluindo espaço físico adequado, equipamentos e servidores que fizerem necessário. Artigo 7º. Os membros da equipe de transição deverão manter sigilo dos dados e informações confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de responsabilização nos termos da legislação vigente. Artigo 8º. O Poder Executivo adotará as providências necessárias ao cumprimento disposto nesta lei. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala Vereador Leopoldo Gracioso, Vereador Alex. O projeto de lei 054 de 2018 tem o parecer favorável das comissões de Justiça e Redação, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Está pronto para a votação, senhor presidente. Antes de colocar em discussão o projeto, queria justificar a ausência do vereador Baianinho, que nesse momento está na missa de 7º dia da sua esposa que faleceu. O projeto de lei número 54 de 2018 está em discussão. Então, esse projeto ao qual eu mencionei anteriormente, eu gostaria apenas de ler a justificativa, que é a razão pela qual eu estou apresentando esse requerimento, esse projeto. Então diz assim: a alternância de poder é uma das grandes conquistas da democracia.
De 4 em 4 anos, a vontade popular é expressa nas urnas através das eleições, quando são eleitos os próximos ocupantes do Executivo e Legislativo Municipal. No momento de transição entre governos, que se inicia logo após a proclamação do resultado oficial até o dia da posse, existem poucos mecanismos que facilitam o acesso antecipado ao real quadro do município ou a obtenção de informações relevantes, que serão importantíssimas para o novo prefeito e sua equipe traçarem metas visando o cumprimento de suas propostas de governo apresentadas durante as eleições. Para que o período de transição seja bem sucedido, é preciso haver responsabilidade de ambos os governos, tanto do que entra quanto do que sai, pois, em primeiro lugar, deve existir o respeito à municipalidade e a seus interesses. A presente propositura permitirá que o novo prefeito eleito assuma a prefeitura com condições mínimas de governabilidade, agilizando a tomada de decisões e facilitando as ações iniciais de governo. Mediante o exposto, protocolo o presente projeto de lei para a devida apreciação e aprovação desta Casa de Leis. Muito obrigado a todos. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está disponível para votação. Está aprovado, vereador. Projeto de Lei 55 de 2018. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência para a digna deliberação dessa egrégia Câmara Municipal, com a observância do artigo 11, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Exposição de motivos. Trata-se de pedido relativo à autorização para que o chefe do Poder Executivo promova a abertura de um crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.158.595,89 no orçamento vigente, para utilização de saldo financeiro do exercício anterior, originário de recursos federais do Sistema Único de Saúde, SUS, Fundo Nacional de Assistência Social, FNA, e Fundo de Desenvolvimento Nacional da Educação, FDNE. A proposta viabiliza a manutenção de programas de assistência social, Bolsa Família e na área da saúde, dos programas Dose Certa, Rede Cegonha, DST AIDS e Vigilância Epidemiológica, ambos com execução por meio de transferências de recursos do governo federal, prevendo ainda para a área da educação recursos para a manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar, manutenção do ensino infantil com Programa de Apoio à Creche e Programa Brasil Carinhoso. O projeto de lei consigna ainda recursos para aplicação na manutenção do Hospital Mongaguá e Centro de Zoonoses, com recursos do erário municipal. Nesse passo, quanto ao detalhamento da natureza das despesas, programas governamentais citados no projeto de apreciação de itens seguem de acordo com a portaria número 448, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria Nacional do Tesouro. O projeto de lei tem o parecer favorável das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e está pronto para a votação. Projeto de lei 055 de 2018 está pronto para a discussão. Está pronto para a votação. Está aprovado. Projeto de Lei 051 de 2018 autoriza a criação do Banco Municipal de Materiais de Construção e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar Banco Municipal de Materiais de Construção
de Mongaguá, para armazenamento e redistribuição de sobras de matérias-primas da construção civil, resíduos sólidos que possam ser utilizados em obras, materiais adquiridos pelo próprio município, doações de empresas e entidades não governamentais e da comunidade em geral. Artigo 2º. O repasse dos materiais que integram o Banco Municipal será realizado preferencialmente à população em situação de vulnerabilidade social, nos seguintes casos: construção, reforma ou recuperação de moradia própria, a fim de implementar o nível de habitabilidade. Segundo, recuperação da moradia em virtude de emergência ou calamidade. Artigo 3º. Caberá ao poder público definir os quesitos para que os interessados em acessar o Banco Municipal de Materiais de Construção demonstrem sua condição de vulnerabilidade social. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará esta lei contados da data de sua publicação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. O projeto de lei 051 de 2018 tem o parecer favorável das comissões de Justiça e Redação, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Está pronto para a votação, senhor presidente. O projeto de lei 051 de 2018 está pronto para discussão. Com a palavra, Luciano Lara. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. A presente propositura visa a criação do Banco Municipal de Materiais de Construção da cidade de Mongaguá, para serem distribuídos à população de baixa renda, dando-lhe condições de aperfeiçoar suas residências e trazendo maior dignidade à vida daqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. Desta forma, o município, em conjunto com a sociedade civil e com o apoio de empresários, poderá contribuir com a diminuição da desigualdade tão flagrantes em nosso meio, dando acesso às pessoas menos privilegiadas, a otimização de suas casas próprias. Trata-se assim de eficiência alternativa para a destinação correta de materiais que estejam em condições de uso, mas que não serão comercializados e utilizados pela empresa. As sobras de materiais, tais como telhas, portas, tintas, peças ou pontas de piso e azulejo, pias, materiais elétricos e hidráulicos, canos, brita, entre outros, poderão ser utilizados como matéria-prima do banco, que possuirá uma estrutura de armazenamento e logística para receber doação, classificá-las e distribuí-las conforme definição do Poder Executivo. Por fim, leva a presente propositura de inegável interesse público a apreciação desta Casa, contando com o parecer favorável dos nobres edis. Sala Vereador Leopoldo Gracioso, 7 de maio de 2018. Vereador Luciano Lara. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está disponível para votação. Aprovado, vereador. Obrigado, boa noite. Não havendo mais matérias para discussão, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos, agradeço aos funcionários da casa. Até a próxima sessão, se Deus quiser.